dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre estrutura, processos e formações de palavra. Fiquem atentos sobre os elementos que formam as palavras. Bom, as palavras elas são divididas em pequenos elementos mórficos e a gente vai conhecer cada um deles. O primeiro elemento é o radical. O radical, ele constitui o elemento principal que vai dar origem a novas palavras. No caso da palavra gatinho, gat é o nosso radical. A vogal temática é aquela vogal que vai ligar o radical às desinências e também vai indicar o tempo verbal de um verbo, né? Vai indicar a conjugação a que um verbo pertence. Vamos ver aqui com mais calma alguns exemplos do radical. Pedre vai formar pedra, pedreiro, pedrinha. Amor, a gente tem ame que vai formar amoroso, amar, amigável e outras palavras também, tá? No caso da vogal temática, nós temos ela aí no exemplo. Cantar, o A constitui-se a vogal temática. No caso de vender, a letra E constitui-se a vogal temática. E no caso do I, partir também é a vogal temática. Nem todas as formas verbais possuem vogal temática. É o caso aqui do parto, que só tem radical e desinência. O tema vai ser a união do radical com a presença da vogal temática. No caso do choro e do canta, a gente tem o O como tema e canta também como o tema, tá? Choro e canta como exemplos de tema, que é a junção do radical com a vogal temática. As desinências, elas indicam as flexões que os nomes e os verbos podem apresentar, e elas são subdivididas em desinências nominais e desinências verbais. As desinências, elas indicam o gênero e o número, e as desinências verbais vão indicar se é singular ou plural, no caso, o tempo e a pessoa. Vejam aí, cante radical, o A é a vogal temática, o VA, desinência modo temporal e o MOS, desinência número pessoal. Número e pessoa. Número, primeira pessoa do plural. Os afixos são elementos que se juntam aos radicais para a formação de novas palavras. Para isso, nós temos o prefixos, que são colocados antes do radical, e os sufixos, que são colocados depois do radical. Pedrada, onde ada é um sufixo. Inviável, onde o in é um prefixo. Vogais e consoantes de ligação são elementos que são inseridos entre os elementos mórficos, ou seja, o radical e as desinências, com o objetivo de facilitar a pronúncia. No caso aí, paulada, nós temos a letra L, que é uma consoante de ligação entre o prefixo e o sufixo. Vamos falar agora sobre os processos de formação de palavras. Nós temos as palavras primitivas, que são palavras que não são formadas de nenhuma outra, como pedra, paz, e palavras derivadas, que são palavras que são formadas a partir de outras, como pedrada, paulada, que são formadas a partir de outras, tá? Vamos lá. As palavras compostas são aquelas que têm dois ou mais radicais. No caso, nós temos aqui pé de moleque, guarda-chuva, pernilongo. Então, vamos falar também sobre os processos de derivação. Bom, palavras novas são formadas a partir de outras e são derivadas, e elas podem ser de diversas maneiras. Nós temos a derivação prefixal, ou seja, ela vai vir derivada de um prefixo. Fazer, nós temos uma nova palavra que é desfazer. Útil, nós temos uma nova palavra que é inútil. Isso é uma derivação prefixal. Vamos à derivação sufixal. A derivação sufixal é quando o processo de derivação é feito pelo acréscimo de um sufixo. No caso, ele pode ser pedreiro, eiro,
é o sufixo. Nós temos uma nova palavra que é uma derivação sufixal. Civilizar, nós temos a palavra civil, onde tem o isar, que vai virar também uma derivação sufixal. Derivação parasintética é quando nós temos a adição do prefixo e do sufixo, onde se a gente retirar o prefixo ou se retirar o sufixo não existe. Exemplo, noitecer não existe. Nós temos a palavra anoitecer, que é a junção do prefixo com o sufixo. Já a derivação regressiva é quando nós temos processo de derivação formado por substantivos a partir de verbos. O verbo é atrasar, nós temos o substantivo atraso. O verbo é debater, nós temos o substantivo debate. Já a derivação imprópria é quando nós temos a mudança da classe gramatical sem que altere a forma da palavra. Nós temos a palavra jantar como verbo e se colocado um artigo, ela vira um substantivo, o jantar. Bom, muitas informações, assistam esse vídeo mais de uma vez. A composição é quando você tem uma palavra formada por dois ou mais radicais. Nós temos a composição por justaposição ou a composição por aglutinação. A composição por justaposição, nós unimos dois radicais e formamos uma nova palavra, girassol, que é a união de gira com sol. Pé de moleque, união de pé de moleque. Então, nós somente unimos as palavras. A composição por aglutinação, existe a perda de letra, perda de consoante ou de vogal, tá? O caso de paulada, nós temos um caso de composição por aglutinação, onde tem uma perda de letra. A abreviação nós já vimos, automóvel nós temos a abreviação auto, quilo de quilograma e assim por diante. E a onomatopeia, que é a tentativa de reproduzir sons ou imitar vozes, sons de natureza e imitar vozes. Assistam essa aula mais de uma vez, leiam o conteúdo e façam a atividade de hoje. Boa semana para todos vocês. Um beijo.